Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um devocional e hoje, dando sequência no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 28. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Dá um joinha no vídeo se ele tem sido bênção, porque fazendo isso, você gera engajamento aí no nosso vídeo, tá bom? E se tem te ajudado, compartilhe, envie para as outras pessoas, para que as outras pessoas também possam ser abençoadas com esse vídeo. Vamos lá? Juízes 8:28. Os midianitas foram derrotados pelos israelitas e por muito tempo deixaram de ser uma ameaça para eles. E a terra ficou em paz durante 40 anos, enquanto Gideão viveu. Ou seja, enquanto Gideão viveu, também houve paz na terra. Hoje eu quero te ensinar aqui dentro da palavra de Deus 4 passos para se ter a vitória no meio das crises. Exatamente. 4 passos para encontrar a vitória em meio às crises. Qual foi o caminho que Gideão tomou? Qual foi a direção que Gideão tomou no meio de tantos complexos que ele lutava? Gideão não era uma pessoa especial, era uma pessoa que lutava com seus complexos, era uma pessoa que não tinha treinamento nenhum de guerra, porém, enquanto ele viveu, houve paz sobre a terra e essa paz durou 40 anos. O que você precisa entender é que a crise, ela tem um objetivo. O objetivo que a crise tem é nos alinhar. Exatamente. Às vezes, quando tudo está muito bem na nossa vida, nós não nos apercebemos os caminhos que nós precisamos tomar, a direção correta que precisamos tomar. Porque como está indo tudo muito bem, nós não nos alinhamos, nós nos desapercebemos e esquecemos de nos alinhar. Então, você precisa se alinhar. E a crise, o tempo de crise, o tempo de dificuldade nos alinha aos nossos objetivos. Sabendo que 85% dos seus medos nunca irão acontecer, você precisa se alinhar. Só que você tem tantos medos que você não se alinha, você tem medo de agir. 85% desses temores que você carrega dentro de você jamais irão acontecer. Então você precisa seguir em frente sem que esses temores te parem, te bloqueiem. E é no meio da crise que você vai conseguir alinhamento, né? É no meio da crise que a gente foca mais nos nossos propósitos. Quando tá indo tudo muito bem, você às vezes esquece de focar no seu propósito. Ah, tá bem, time que ganha não se mexe. Não é isso que as pessoas falam? Time que ganha não se mexe. E de repente, você, desapercebido, acontece alguma coisa e te lança por terra, te derrota. Então, nós precisamos nos alinhar. E por que que o Gideão conseguiu isso? Por que que o Gideão conseguiu vitória? Em Israel tinha muitos guerreiros, só que todos os guerreiros estavam escondidos nas suas cavernas. E Gideão estava disposto, ou seja, Deus chama sempre quem está disposto. Guarda esse princípio. Deus chama sempre quem está disposto. Haviam guerreiros em Israel. Havia pessoas que entendiam de batalhas, de guerra, manuseio de armas. Existiam, só que não estavam dispostos. Então, existe hoje no mundo muita gente com preparo, mas que não estão dispostos. E Deus, ele vai chamar quem tem o coração disposto, sempre quem está disposto. Então, vou passar para você 4 passos para se ter vitória em meio da crise. Primeiro passo, se você conseguir anotar, anote. Gideão nunca entrou em batalhas
sem antes Deus provar que estava com ele. Nós falamos isso esta semana. Gideão, todas as vezes que ele ia para uma batalha, ele pedia um sinal para saber se Deus estava ou não com ele. Então ele vai buscar uma prova se ele deveria ou não entrar em uma batalha. Em muitas batalhas, em muitas guerras que você entra, às vezes não é propósito de Deus. Deus não está com você. E quantas vezes você entra numa guerra que não é sua, é Deus provando a pessoa e você bota a tua mão ali e você sofre, você paga o preço. Então, até para ajudar uma pessoa hoje, você tem que pedir sinais de Deus, a resposta de Deus. Porque, como eu disse aqui agora, às vezes você vai ajudar alguém a qual Deus está provando. E você compra uma guerra com os céus por causa disso. Gideão era uma pessoa que não entrava em nenhuma batalha sem antes saber se Deus estava ou não com ele. Isso é um princípio maravilhoso, um princípio fundamental para as nossas vitórias, tá? Segundo passo, Gideão, ele entendia a multiforme graça de Deus, a multiforme grandeza de Deus. Ele entendia que Deus se comunicava com ele de várias formas. Tem gente que fica parado, travado em uma forma de Deus se comunicar com ele. Deus, ele se comunica de várias formas. Por isso, nós precisamos desenvolver sensibilidade. Se você não desenvolver sensibilidade, você não vai conseguir entender a multiforma de Deus se comunicar com você. E Gideão, ele sabia isso. Uma hora Deus estava mandando ele falar com fracassados, com covardes. Outra hora Deus estava mandando ele olhar como se portava o exército, como o exército se portava, né? Que era para tirar os medrosos do meio. Então, Gideão, ele entendia a multiforma de comunicação que Deus tem. Ah, mas Deus falou com meu avô de tal forma, Deus falou com tal pessoa de tal forma, Deus falou com um cicrano, fulano de tal forma. Sim, Deus, você precisa entender isso, a multiforme grandeza de Deus. Ele se comunica de várias formas. Às vezes, ele vai falar com você de uma forma que você nem vai imaginar. Às vezes você está esperando alguém vir e falar, eis que te digo, enquanto Deus está usando ali alguma coisa ou algo da natureza para se comunicar com você, só que você não está tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está usando esse devocional para falar com você, mas você não está tendo sensibilidade para se comunicar com Deus. Terceiro, ele não se acomodava, ele obedecia. Quando Deus mandava ele fazer, ele obedecia. Quantas pessoas têm dificuldade de obedecer ordem? Às vezes um mentor, um pastor, um líder dá uma instrução para ela e ela não coloca a instrução para acontecer, ou por preguiça ou por medo, né? Ou, não vou fazer isso, deixa isso aí. Ela vai procrastinando a ordem recebida. Gideão, ele não se acomodava. Quando Deus dava uma direção para ele, ele obedecia, ele ia para cima. Olha, eu estou falando hoje com uma geração de pessoas que estão desanimadas. Pessoas que estão desanimadas. Pessoas que não têm força, nem ânimo, nem para estudar de novo. Tem pessoas que estão me ouvindo que poderiam voltar a estudar. Tem pessoas que poderiam voltar a fazer um curso agora, né? Só que ela gasta o seu tempo. O ser humano passa em torno de 8 horas por dia no celular. Ela passa 8 horas por dia no celular, mas ela não faz um curso, nem EAD. Às vezes um curso EAD. Então, às vezes a pessoa ela se acomoda, ela não consegue cumprir uma ordem que Deus dá, uma direção que um líder dá, uma mentoria que passaram para ela. Ela fica acomodada porque nós estamos lidando com uma geração de pessoas desanimadas.
Não deixe o desânimo entrar na sua vida. Eu falo isso olhando para a igreja. Quantas pessoas que às vezes eu falo, irmão, o que aconteceu que você não foi na igreja? Ah, estava cansado, bispo, estava desanimado. Ora, nós estamos desanimados para entrar na presença de um Deus tão grande, tão magnânimo. Esse desânimo é um desânimo espiritual. O diabo está afastando as pessoas por causa desse evangelho sucateado que nós temos hoje, um evangelho sucateado de pessoas que eram coaching, que fizeram cursos de coaching e se formaram a pastores, tá? Hoje o que mais você vê é alguém alugando um salão, pintando de preto e colocando a placa de uma igreja. Aí você pergunta, onde esse pastor fez seminário? Esse pastor é seminarista da onde? Fez seminário aonde? Não, não fez seminário, ele era líder de uma célula, ele era um coaching, ele era um psicanalista. Então, hoje não precisa mais você ser seminarista para você ser pastor. Porque eu fiz seminário durante 18 anos. 18 anos estudando. Estudei hebraico, estudei homilética, estudei exegese, estudei o Apocalipse. Tinha que aprender o Apocalipse. Né? O Apocalipse é muito importante. O Apocalipse é revelador. Então, você precisa aprender as simbologias, os sinais, as cartas para quem for, o que é. Fora que você precisa aprender sobre consolidação, que é o mais importante no ministério pastoral, é consolidação. Um seminário não é do dia para a noite que você se forma pastor. Então, o evangelho hoje sucateado, a vida espiritual das pessoas estão também sucateadas. Então, hoje, às vezes, as pessoas elas falam assim, bispo, eu moro aqui no Mato Grosso, me indica uma igreja para mim. E a primeira coisa que eu faço é uma pesquisa sobre a igreja, sobre a vida do pastor, sobre o ministério. Porque hoje não é... Antigamente a gente fazia programa de rádio e falava assim, procure uma igreja mais próxima de você. Hoje eu não tenho coragem mais de falar isso. Porque ao invés de você salvar uma alma, você está sucateando a alma da pessoa. E isso tem levado o quê? As pessoas a viverem um desânimo, porque elas não conseguem viver a plenitude do Espírito Santo. Então preste atenção, terceiro ponto para se alcançar vitória em meio à crise. O quê? Não se acomode. Gideão não se acomodava, ele obedecia às ordens de Deus, ele ia para cima, ele não tinha medo, ele ia para a batalha, tá? Ele cumpria aquilo que Deus estava mandando, né? Então ele não falou assim, Deus, eu vou esperar me aposentar, depois eu trabalho para o Senhor. Não, ele estava disposto, né? Quarto ponto, ele não tinha medo de inovar. É o quarto ponto para se vencer no meio de uma crise. Não tenha medo de inovar. A prova disso é que ele estava malhando trigo no lagar. Estava malhando trigo onde se moía azeitona ou espremia vinho, a uva, né? Tem gente que tem medo de inovar, mas faz 25 anos, bispo, que a minha família trabalha assim nessa empresa. Tá, mas em 25 anos tudo mudou, a tecnologia mudou, o trânsito mudou, as ruas mudaram, os carros mudaram. É ou não é? Até a gasolina mudou, não é mais como antigamente, tudo muda. O mundo muda, o mundo gira, o mundo está em evolução. Você precisa inovar. Então não tenha medo de inovar. Não tenha medo de inovar. Vá para cima, não tenha medo, tá? Num mundo cheio de medrosos, Gideão foi valente. Por isso que ele é chamado de valente. O próprio anjo apresenta ali chamando ele de valente, homem valente. Porque num mundo de medrosos, Gideão, ele decidiu inovar. Então, aprenda algo, aprenda um princípio. Num mundo de gente igual, seja diferente. Num mundo de pessoas iguais, seja diferente. Seja diferente. Não seja igual. Seja diferente.
Foi uma palavra que eu ministrei lá na igreja. Vereis a diferença entre o que serve e aquele que não serve a Deus. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós temos que ser diferentes. Não é questão de ser melhor, mas é questão de ser diferente. Seja diferente. Existe uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, tá? Então não tenha medo de inovar. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença nesse momento e agradeço ao Senhor pelas pessoas que têm feito, que têm acompanhado os nossos devocionais. Que o Senhor continue dando a direção para cada uma dessas pessoas, que eles aprendam esses princípios que estão dentro da tua palavra. Meu Deus, a tua palavra é rica, é maravilhosa. Se as pessoas lessem mais a tua palavra, elas errariam menos. Obrigado por ela. Te agradeço, te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.